longo desse mês aqui a gente esteve conversando um pouco sobre essa série que nós intitulamos Mais que um Vingador, a supremacia de Cristo sobre todos. E nós pegamos 4 heróis, 4 grandes heróis aí das histórias em quadrinhos, né, que formam uma liga, os 4 principais personagens dessa liga chamada Vingadores, e nós conversamos um pouquinho a respeito, não deles, mas a respeito de como Jesus Cristo é superior a qualquer super-herói, qualquer outro ser humano que existiu, existe, existirá, ou qualquer ser criado pela nossa imaginação. Nós procuramos focar toda a nossa abordagem em cada um dos nossos encontros aqui, na pessoa de Jesus Cristo, na supremacia de Jesus Cristo, ok? Nosso interesse, pelo menos o meu interesse, não foi dar muita atenção às particularidades dos heróis, né? Esses heróis, eles na verdade foram usados apenas para levantar aspectos que estão presentes e a gente identifica na vida deles e que representa aspectos da nossa vida e demonstrar então como que em Jesus essas realidades na verdade são suprimidas, né? Como Jesus, através da sua vida, através do seu ministério, através da sua pessoa, ele responde a cada uma dessas realidades aí deficitárias que nós temos e que esses heróis têm, ok? Nós chegamos então à última reflexão dessa série, e o Vingador que falta ser analisado do grupo, né, dos Vingadores é justamente o é justamente o Capitão América, ok? O Capitão América é esse super-herói famoso, né? E talvez você diga assim, ele é famoso? Capitão quem? Talvez você nunca tenha lido nada ou visto nada, né, sobre o Capitão América, ok? Então, como eu fiz dos outros heróis, eu quero fazer uma pequena resenha aqui de quem é o Capitão América, tá certo? Então, Steve Rogers é a pessoa que está por detrás da máscara deste herói aí chamado Capitão América. Quem que é o Steve Rogers? Ele era um homem franzino que não conseguia entrar para o exército americano e que se candidata como cobaia para ser experimentado nele um soro que deveria produzir um super soldado. Então, o herói Capitão América, ele surge dentro do contexto lá da Segunda Guerra Mundial, né? Então está tendo aquela guerra lá entre o mundo lá, várias partes do mundo contra a Alemanha, os nazistas, e os americanos, né, criam esse super soro aí para tentar criar um super soldado que pudesse então combater nessa guerra que estava acontecendo. Como o Steve Rogers nunca era aceito no exército, porque ele era muito franzino, ele se candidata então para ajudar o país como cobaia para que o teste do soro fosse então feito nele. E o soro dá certo, o teste dá certo, e ele assim, em questões de minutos, né, se transforma num outro homem, né, num sujeito super forte, com uma agilidade descomunal, com uma velocidade descomunal, com uma precisão para fazer as coisas assim descomunal. Só que no dia dessa experiência havia um espião nazista, né, dentro lá daqueles que estavam assistindo, e aí esse sujeito ele explode, né, o laboratório, e ele mata o cientista que criou o soro, de formas que o Capitão América, ou o Steve Rogers, ele fica sendo o único soldado, né, o único super soldado, porque as fórmulas foram destruídas com o laboratório, e quem sabia as fórmulas do super soro era o cientista que também fora morto. Então ele fica sozinho. E daí surge então a ideia, né, entre eles, de não ter apenas um super soldado, mas um símbolo, né, que pudesse inspirar, como agora eles só teriam um, ele seria único, então fazer dele um símbolo que pudesse inspirar os demais soldados, né, das forças aliadas para a batalha. E aí surge então o Capitão América, e nos primeiros episódios, né, na primeira fase dele em ação,
ele é alguém que vai para a guerra junto com outros soldados, né? Ele tem algumas missões especiais que ele faz sozinho, mas ele também lidera, e por isso eles botam o nome de capitão, né? Ele lidera algumas forças do exército para algumas investidas, algumas invasões e tudo mais. E quando ele começa esse ataque lá, né, da Alemanha, ele descobre que entre os nazistas também tem uma espécie de super vilão, que é o seu arqui-inimigo chamado Caveira Vermelha, okay? Que lidera lá um grupo, né, de nazistas, do nazismo, que na verdade é um grupo que vai ficando independente até mesmo de Hitler, né, porque o poder sobe muito a cabeça do Caveira Vermelha, e o Capitão América tem a missão então de acabar com os planos desse sujeito aí. E o Capitão América tinha um amigo muito próximo dele, né, que era o Buck, ok? Fazia parte do exército com ele, era um tenente, e eles sempre estão em ação nessas investidas aí juntos. E numa dessas ações, quando o Capitão América vai pegar lá o Caveira Vermelha e tudo mais, o Buck morre. O Capitão América não consegue salvá-lo. E na luta contra o Caveira Vermelha, ele mata o Caveira Vermelha, né, ou vence o Caveira Vermelha, mas também o avião que ele está lá cai no mar, e ele, muito gelado, e ele acaba desmaiado, né, desmaiando lá, afunda e fica congelado. Então, o Capitão América passa anos depois, ele fica congelado anos, né, décadas, né, na verdade, e aí numa expedição exploratória lá naquela região, o corpo dele é descoberto, né, congelado, e eles acham que ele está morto, levam-no para o laboratório, agora são muitas décadas à frente, né? É engraçado porque a primeira vez que acontece são 2 décadas à frente, né? Então na década de 60, mas o tempo vai passando, então o pessoal tem que ir aumentando as décadas, né? Então 50 anos depois eles encontram o Capitão América, antes era 20 anos, né? Agora já são 50 anos depois encontram o Capitão América, e aí descongela e descobre, justamente por causa do super soro, que ele está vivo. Então ele fica aí essas décadas sem ver o desenvolvimento da humanidade. E a última cena que ele tem na mente dele é a vitória dele contra o Caveira Vermelha, mas a perda do Buck. Então quando o Capitão América surge novamente, ele surge na nossa geração. Existe uma organização chamada SHIELD, né, ou SHIELD, né, depende aí de como se fala, não sei direito como fala essa, mas a SHIELD, eles são liderados, né, por um cara chamado Fury, Nick Fury, e ele está montando uma equipe, aí que surge os Vingadores, por causa de uma situação que o país vive, né, o mundo vive, mas o mundo, você sabe que nesses filmes americanos, o mundo é Manhattan, né? Tudo acontece em Manhattan, coitado de Manhattan. Manhattan já foi destruído, né, um monte de vezes, né? Então, o Nova York lá está sofrendo um ataque, ele tem que montar essa equipe, e o Fury entende que quem deveria liderar a equipe é o Capitão América. Mas o Capitão América está sob essa pressão, né, lá ainda na cabeça dele, da morte do seu amigo, né, que ele não conseguiu salvar. Então, ele é omisso na sua liderança. Ele, de início, ele não quer liderar, ele não quer assumir a responsabilidade pelos Vingadores, ele acha que isso não é com ele, que ele não vai dar conta, que ele já fracassou, ele não quer que ninguém mais morra, ninguém mais se perca sob a liderança dele, nas mãos dele, ele não quer. Então ele resiste um pouco, mais tarde ele vai assumir, né, essa responsabilidade, ele custa um pouco, mas então ele acaba assumindo mais tarde. De formas que o Capitão América ele carrega, né, o Steve Rogers ele carrega no seu coração esse sentimento, né, de dívida, de culpa, né, por aquilo que aconteceu com o seu amigo lá e por ele não ter dado conta de salvá-lo. A omissão do Capitão América é o que dá justamente o fundamento para percebermos a supremacia de Jesus Cristo sobre todos, mediante essa questão da assertividade para com a missão que a gente tem para realizar, que nós temos para cumprir. Eu quero convidá-los então para a gente fazer um exercício de imaginação aqui, nesse momento, ok? Preste atenção, é um exercício de imaginação. Nada do que eu vou compartilhar com você nesse momento, que eu vou descrever aqui para você imaginar nesse momento, está na Bíblia, ok? Em termos narrativos, tá? Mas eu quero convidar você para a gente fazer esse exercício de imaginação. Vamos imaginar um tempo onde nada existia.
Um tempo onde nada existia, o único ser que existe, então, é Deus. Deus, de acordo com a Bíblia, é esse ser que existe numa comunidade relacional de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, e eles são cheios de amor. Então, o Pai se levanta e diz assim: que tal se a gente deixasse o nosso amor transbordar de nós? E o Espírito diz: mas como a gente faria isso? Vamos criar. Se o nosso amor transbordar de nós, nós podemos criar coisas. Podemos criar um universo, podemos criar seres, podemos criar. E aí então, eles na Trindade dizem: puxa, isso é bom, vamos fazer isso. E aí o Pai pensa no que criar, ele pensa: céus. O Filho fala: céus. O Espírito produz céus. O Pai pensa: terra. O Filho fala: terra. O Espírito produz terra. Eles estão trabalhando juntos e toda a criação começa a ser formada. A gente vê a narrativa disso em Gênesis capítulo 1, ok? Essa parte da criação. O que não está aí na Bíblia é essa parte da conversa deles lá, ok? Então, depois você vai ficar procurando, vai me perguntar onde é que está mesmo aquele texto que a Trindade está conversando. Não tem, isso nós estamos imaginando, tá certo? Imaginando. Então, eles começam a criar e toda essa criação começa a surgir e vir à tona. E aí o Pai, de repente, diz assim: vamos fazer agora um ser diferente de tudo aquilo que a gente criou. Vamos fazer um ser que seja capaz de não apenas receber do nosso amor, porque toda a criação recebe do amor de Deus, mas também responder espontânea e livremente ao nosso amor. Vamos chamar esse ser de ser humano. Um ser que seja criado à nossa imagem e à nossa semelhança. Aí o Espírito Santo diz assim: mas Pai, se a gente criar um ser assim, não vai ser muito perigoso? Ele diz: não, esse é o risco do amor. Vamos dar a eles a responsabilidade de manter em ordem toda a criação que nós acabamos de fazer. E o Espírito diz: olha, para a gente fazer isso, então nós precisamos entender que há o risco deles romperem a relação deles conosco. E se eles romperem a relação deles conosco, então toda a nossa criação vai entrar em colapso, vai experimentar o caos. E aí o Pai diz: eu sei, por isso mesmo, porque eles farão isso, antes de criá-los, nós temos que tomar a decisão aqui de lidar com eles a partir da nossa graça. Nós vamos lidar com eles a partir da graça. Para que quando eles tomarem essa decisão de se desligarem de nós, a nossa graça possa sustentar o universo que vai ser afetado por essa decisão errada deles e o universo não se desintegre. E a gente possa então ir reconduzindo-os de volta a um relacionamento de amor conosco, do qual eles não deveriam sair, e reconduzindo através disso todo o universo para que ele seja bom e perfeito do jeito que a gente está criando para que ele seja. E aí o Espírito diz: sim, mas para fazermos isso, como a responsabilidade vai ser colocada sobre eles, nós precisamos de um deles nos representando nessa ação. E o Filho, que estava quieto até esse momento, diz assim: é verdade, mas para isso, um de nós precisa se tornar um deles. Eu vou. Aquilo que a gente lê nas Escrituras, então, sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção, embora não tenha esse diálogo transcrito aqui, sem dúvida alguma tem fundamento teológico suficiente para a gente imaginar que alguma coisa desse tipo aconteceu. Porque as Escrituras nos dizem que essa decisão de Deus de nos redimir é uma decisão tomada antes da fundação do mundo. Quando nós lemos Efésios capítulo 1, nós somos informados que Deus escolheu um povo para redimir em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Deus elegeu um povo através do qual ele traria de volta a ordem plena da sua criação, antes da fundação do mundo.
Quando nós lemos 1 Pedro, capítulo 1, quando nós lemos Apocalipse, capítulo 17, nós somos informados que o sangue do Cordeiro foi vertido por nós antes da fundação do mundo. Ou seja, todo esse projeto já estava feito por Deus, na mente de Deus. Já existia, toda a ação já estava, que iria ser executada, já estava elaborada na mente de Deus. É importante nós compreendermos isso, porque sem essa compreensão nós vamos olhar para a história, até mesmo para a redenção, sempre achando que isso é uma resposta de Deus para tentar consertar algo que Ele fez e que deu errado. Ele fez de um jeito, deu errado, agora eu preciso corrigir isso. Mas não é assim. Quando você estiver com Deus na eternidade plena, você discute isso com Ele, você pergunta para Jesus o porquê, eu não sei te explicar o porquê, mas o que eu sei é aquilo que as Escrituras nos mostram, e aquilo que as Escrituras nos mostram é que desde antes da fundação do mundo, tudo isso já estava planejado por Deus para ser assim. Deus não criou o ser humano achando que o ser humano não ia cair, então ele caiu e falou, nossa, e agora, o que eu vou fazer? Ele criou o ser humano sabendo que o ser humano iria se desligar dele, ele criou o ser humano sabendo que ele iria resgatar parte da humanidade de volta para ele, e ele escolheu fazer isso desde antes da fundação do mundo. E então, a Bíblia vai contando para a gente como é que isto é feito, como isto acontece. No processo que nós chamamos de redenção. Quando nós olhamos então para a humildade de Jesus, que nós fizemos referência em relação ao orgulho do homem de ferro, quando nós olhamos para a obediência de Jesus, que nós fizemos referência em relação à rebeldia do Thor, quando nós olhamos para a mansidão de Jesus, que nós abordamos fazendo referência à ira, né, explosiva do Hulk, todas essas características, elas vão nos sendo apresentadas ao longo da Escritura, ao longo da Bíblia, com um enfoque alinhado à sua missão. A sua missão. Então, a humildade de Jesus, a obediência de Jesus, a mansidão de Jesus, são realidades que estão alinhadas à sua assertividade, à sua consciência de que ele tinha uma missão para cumprir e o seu compromisso e engajamento em cumprir com essa missão. Jesus Cristo é alguém que tem plena convicção de quem é e do que ele veio fazer em nosso mundo. E por isso, ele é completamente assertivo quanto à sua missão. Eu quero considerar com vocês essa manhã, a partir dessa assertividade de Jesus Cristo, como ela se manifesta e como ela influencia a nossa vida, quando nós nos rendemos ao seu governo gracioso que nos é oferecido através do Evangelho. O primeiro aspecto que eu quero compartilhar com a gente hoje é que a assertividade de Jesus Cristo traz o reino de Deus para o nosso meio. Em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, nós vemos Jesus dando início ao seu ministério público, e ele começa o seu ministério público dizendo assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Um fato que nós não podemos desconsiderar é que não há nenhuma divergência entre o que nós chamamos de evangelho da graça e o que nós chamamos de evangelho do reino. Algumas linhas cristãs, alguns segmentos da igreja fazem diferença entre essas duas coisas. Dizem que o evangelho da graça é uma coisa e o evangelho do reino é outra coisa. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós vamos perceber que não existe essa diferenciação nas Escrituras. O evangelho da graça, ele é a mesma realidade, ele tem o mesmo conteúdo que o evangelho do reino. Todo o Antigo Testamento tem como a sua espinha dorsal
esse conceito teológico que nós chamamos de reino de Deus, esse conceito de que toda a criação, todo mundo pertence a Deus, porque Deus criou todas as coisas e Ele governa sobre todas as coisas que Ele criou. Nós chamamos essa ideia de que Deus criou todas as coisas e que Ele governa sobre todas as coisas de reino de Deus. Então, ou reconhecemos isso e nos submetemos ao governo dele sobre a nossa vida, ou nós não reconhecemos isso e nós vamos nos manter rebeldes contra o governo de Deus. Porque o não reconhecimento desse fato não faz com que Deus deixe de ser rei. Quando nós chegamos no Novo Testamento, e quando nós nos deparamos com a vida, com o ministério de Jesus Cristo, fica claro que é esse mesmo conceito do Antigo Testamento que Jesus Cristo está atrelando ao que ele chama de reino de Deus. Quando Jesus começa o ministério dele, ele começa fundamentado nesse conceito teológico do Antigo Testamento. Deus é rei, ele governa sobre todas as coisas. Então, como ele vem pregando? Se arrependam. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui, essa é a realidade. Então tudo que Jesus Cristo fez, tudo que Jesus Cristo falou, passa por esse fundamento chamado reino de Deus. O reino de Deus é o governo amoroso de Deus que se faz presente no nosso mundo e que é acolhido como o ideal para o nosso viver. É oferecido como o ideal para o nosso viver. E é acolhido por nós como o ideal para o nosso viver. Então, quando Jesus Cristo diz que nós devemos crer no Evangelho, o que ele está dizendo é que nós precisamos crer no reino de Deus. O que ele está dizendo é que nós precisamos crer que o reino de Deus está entre nós. E que porque o reino de Deus está entre nós, nós precisamos nos arrepender de vivermos uma vida oposta ao governo de Deus, ao governo do Pai, e nos colocarmos novamente debaixo da liderança amorosa de Deus sobre a nossa vida. Essa é a proclamação que Jesus Cristo está fazendo aqui no Evangelho de Marcos. E Jesus chama isso de boa nova. Esta é a boa nova de Jesus Cristo. Este é o Evangelho de Deus. Este é o Evangelho do reino de Deus. Então, uma percepção que as Escrituras bíblicas nos oferecem é que só há dois reinos. Só há dois reinos. Há o reino de Deus, que nos acolheu com a sua graça, com o seu perdão, e há o reino de Satanás, que é um reino que foi gerado pela realidade do pecado, e no qual todo ser humano nasce escravo. Essa é a visão bíblica do mundo. Não há um terceiro reino, não há um reino neutro. Portanto, ou nós estamos no reino de Deus, ou nós, gostemos nós disso ou não, estamos no reino de Satanás. Não tem outra alternativa. Não tem outra possibilidade dada por Deus para nós. Ou nós aceitamos sua graça e seu perdão, que nos coloca no seu reino, ou nós estamos fora do seu reino. Este é um assunto sério para todos nós. Todos nós precisamos considerar isso com muita seriedade. É sério para aqueles que vivem suas vidas afirmando a não existência de Deus. Por quê? Porque mesmo que eles afirmem a não existência de Deus, Deus existe e eles estão escravos do reino de Satanás. Mas também é sério para aqueles que afirmam a existência de Deus, até mesmo para aqueles que conhecem Deus teoricamente. E isso se torna mais sério para nós. Ok? Para religiosos. Para gente que abre espaço na sua agenda para dizer, não, Deus existe. Não, eu acredito em Deus. Não, eu entendo que a gente precisa ter uma vida religiosa. Olha esse texto do Evangelho de Marcos. Marcos 12, 34. Jesus ele está conversando com um grupo de pessoas e chega um religioso.
ele está discutindo, como sempre, com os religiosos, ensinando e discutindo com os religiosos, e chega um religioso, na verdade, um teólogo, um mestre da lei. E ele chega para Jesus e fala assim: Rabi, qual é o maior dos mandamentos? Porque haviam várias escolas rabínicas e cada uma defendia um ponto de vista, e Jesus responde para ele: o maior de todos os mandamentos, aí ele cita o Shema. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Então ame o Senhor todo o seu coração, força, entendimento. E o segundo semelhante a esse é: ame o teu próximo como a ti mesmo. O Rabi, que perguntou para Jesus, né? O mestre da lei, que é um Rabi também, perguntou para Jesus, fez essa pergunta para Jesus, gostou da resposta de Jesus. E aí ele vira para Jesus e fala assim: muito bem, mestre, respondeste bem, respondeste corretamente. Na verdade, não existe um mandamento maior do que esse. Todo o centro da espiritualidade, da vida, está em nós nos esforçarmos para amarmos a Deus acima de todas as coisas, tê-lo como centro da nossa vida e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Aí, para essa resposta que esse rabino deu para Jesus, que Jesus gostou, ele diz o seguinte: vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Preste atenção nisso. Esse homem é um mestre da lei, significa que ele conhece todo o Antigo Testamento, ele ensina o Antigo Testamento, ele tem um conceito central correto do Antigo Testamento. Deus precisa ser o centro da nossa vida e amar o próximo é importante. Então ele não é um teólogo liberal, mas apesar de ter esse conhecimento teórico e ter, de repente, até mesmo uma prática moral e ética adequada para com o próximo, ele não está no reino de Deus. Ele está fora do reino. A resposta de Jesus nos mostra isso. Jesus diz para ele assim: em verdade te digo que não estás longe do reino de Deus. Se ele não está longe, é porque ele está perto. Mas se ele está perto, significa que ele não está dentro. E se ele não está dentro, ele está quase salvo, porém totalmente perdido. Por isso nós temos que ter consciência dessa realidade, levar essa perspectiva dos dois reinos a sério. Não existe uma terceira via, não existe uma alternativa além dessa que nos é oferecida por Jesus, por Deus através de Jesus. Jesus é, portanto, claramente assertivo em relação à sua proclamação do Evangelho do Reino. Ele envia aqueles que passam a fazer parte deste reino para que continuem proclamando essa mesma mensagem. Porque às vezes a gente dá, tá bom, isso aí tem a ver com o ministério de Jesus, mas veja, Jesus diz para os seus seguidores, o que inclui a mim e a você, se você se considera um seguidor de Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Isso está no Evangelho de Marcos. Qual é o Evangelho que Jesus está pregando? O Evangelho do Reino. É assim que começa o Evangelho de Marcos. Jesus foi anunciando a boa notícia, o Evangelho do Reino. Quando você chega no fim do Evangelho de Marcos, Jesus está enviando eu e você, os seus seguidores, dizendo: vão e preguem o Evangelho. Que Evangelho que ele quer que a gente pregue? O Evangelho do Reino. É o mesmo Evangelho. Não há outro. Por que nós precisamos entender isso? Nós temos visto, ao longo da semana passada, dessa semana, várias manifestações e protestos sendo feitos pelo povo brasileiro. Aparentemente, esse é um movimento que demonstra que a nação está cansada da impunidade e da irresponsabilidade dos nossos governantes. E na minha opinião pessoal, isso é muito bom. Contudo, como alguém que tenta ser um autêntico seguidor de Jesus Cristo, eu tenho a plena convicção de que por mais que alcancemos melhorias, o nosso país não irá mudar.
Nós podemos alcançar melhorias, esperamos que alcancemos melhorias sempre, né, no desenvolvimento da nossa vida, da nossa nação, mas ele não irá mudar. Por quê? Porque só existe 2 reinos. E enquanto pessoas não se renderem completamente ao governo do reino de Deus exercido por Jesus Cristo, nós vamos continuar vendo a presença da injustiça ao nosso redor. As coisas podem melhorar um pouco, mas elas não vão mudar. E se elas mudam numa perspectiva, elas distorcem em outra perspectiva. Porque apenas a realidade do reino de Deus é que pode promover essa justiça plena. Justiça plena. Nós só veremos quando o reino de Deus for manifestado na sua plenitude. Até lá, como povo missional de Deus, nós temos o dever de anunciar a todos que só há 2 reinos. E que outro rei está reinando. Jesus Cristo. E que é necessário que haja arrependimento e fé para que nós possamos permanecer eternamente nesse reino. Nós aqui podemos usufruir um pouco dos efeitos desse reino. E quando isso acontece é muito bom e devemos lutar por isso, mas a gente não deve ter a ilusão de achar que aqui, nessa estrutura de vida, nós vamos ter um mundo que vai ser maravilhosamente melhor, porque não é o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que junto a todo esse anseio por justiça que a gente tem que desejar, nós também precisamos proclamar o Evangelho, porque o Evangelho diz que só há 2 reinos, e que o reino de Deus foi estabelecido em Cristo Jesus, e as pessoas precisam se arrepender da sua rebelião e precisam se colocar de novo debaixo do governo de Deus. Aí sim, quanto mais pessoas dentro de uma nação realmente fizer isso, mais a gente vai experimentar de realidades do reino de Deus aqui e agora. Isso é uma realidade. A gente vê isso ao longo da história. Nós vimos isso na Inglaterra, nós vimos isso na Suíça, com Calvino, na Inglaterra, com John Wesley. Isso acontece, mas não acontece meramente porque estamos fazendo protestos e estamos exigindo dos governos mudanças. Isso acontece porque, na verdade, nessas épocas, pessoas se arrependeram, se converteram e colocaram suas vidas debaixo do governo de Jesus Cristo. E isso afetou, então, toda a nação. Então, se tem alguma coisa que nós precisamos, como igreja, fazer para contribuir com todo esse movimento, é nós, como povo de Deus, nos arrependermos de sermos rebeldes contra o governo de Jesus Cristo sobre a nossa própria vida. E nós vivemos como obediência, em obediência a esse governo, a esse reino e a nossa vida, então, ser um exemplo que inspire as demais pessoas a dizer, opa, nós também precisamos nos colocar debaixo do governo desse Deus que a igreja está servindo, porque olha como a vida deles é boa, olha como a vida deles é maravilhosa. Isso vai afetar também a nossa vida, isso vai afetar também a nossa nação. Então a assertividade de Jesus traz para o nosso meio a realidade de que existe o reino de Deus, e o reino de Deus já está aqui. Mas em segundo lugar, a assertividade de Jesus Cristo nos traz a redenção dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A mensagem de Jesus Cristo sobre o reino de Deus é que o Pai é aquilo que o Pai usa para conduzir pessoas ao arrependimento, para transportar pessoas do reino das trevas, do reino de Satanás, para o reino do Filho do seu amor. É essa a mensagem. Se a resposta de Jesus para aquele homem, eu te digo, em verdade, você não está longe do reino de Deus, você está perto do reino de Deus, mas se estar perto significa estar fora, a pergunta é, como é que eu entro no reino? Como é que eu saio de estar perto do reino e passo a estar dentro do reino? E o texto de Colossenses nos diz que isso é operado pelo poder do Filho de Deus. Isso é operado através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Quando eu me rendo àquilo que Deus fez por mim em Cristo Jesus, naquela cruz, então eu sou transportado do reino das trevas para o reino de Deus.
Eu saio desse reino de inimizade e eu passo a fazer parte do reino do seu Filho amado. A proclamação, então, do reino de Deus feita por Jesus Cristo não é apenas um conjunto de regras morais e religiosas. Não é um conjunto de regras morais e religiosas que nós devemos seguir. A proclamação do Evangelho é a proclamação de que Deus, em Jesus Cristo, entrou na história humana para nos redimir. Então Jesus proclama isso não apenas com palavras, ele proclama isso com a sua vida. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos Jesus curando, nós vemos Jesus acolhendo pessoas, nós vemos Jesus perdoando pessoas, nós vemos Jesus se sentando com pessoas, nós vemos Jesus gastando tempo dele com crianças, vemos Jesus dando atenção para mulheres, vemos Jesus dando atenção para viúvas. O que nós estamos vendo nesses atos de Jesus é o reino de Deus. É a mensagem do reino de Deus. O reino de Deus é assim, Jesus está dizendo. O reino de Deus é desse jeito. Então a doença, a miséria, a inimizade, a irresponsabilidade, a morte, elas são derrotadas pelas obras de Jesus Cristo. Quando Jesus atua frente a cada um desses segmentos, ele o faz como um ser humano, mas ele o faz como um ser humano cheio de Deus. Então, quando nós seres humanos nos rendemos a esse governo de Jesus, e a vida de Jesus passa a estar em nós, essas mesmas realidades da vida de Jesus precisam começar a serem manifestadas através de nós. Misericórdia, bondade, paz, cura, libertação, busca por uma justiça autêntica. Nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, precisamos fazer frente a todas essas realidades que se opõem ao reino de Deus. Nós temos que dizer não para todas essas realidades que se opõem ao reino de Deus. Nós temos que agir de uma maneira que o perdão de Jesus Cristo, essa vitória dele sobre todas essas realidades possam ser manifestadas através de nós. Aqui está mais uma vez então a assertividade de Jesus para com a missão que ele tem a cumprir. Jesus Cristo, ele nunca titubeou frente ao fato de que ele deveria dar a sua vida como meio para que pudesse haver perdão de pecados para a humanidade. Ele nunca titubeou sobre isso. Você lê revistas, você vê programas, você vê filmes que às vezes tentam mostrar para Jesus para a gente meio em dúvida sobre o que ele deveria fazer. Mas veja, Jesus sempre teve muito consciente o que ele deveria fazer. Olha esse texto de João, do Evangelho de João, capítulo 12. Vou ler algumas partes dele. Jesus está conversando com algumas pessoas e alguns gregos querem vê-lo. E quando ele recebe a notícia que alguns gregos querem vê-lo, ele diz assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Ele vai morrer, ele vai enfrentar a morte. Ele não está indo para a cruz, dando risada, cambalhota, né? Vou morrer. Ele diz, meu coração está angustiado por causa daquilo que eu vou enfrentar. Mas o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Veja, nós podemos perceber nesse texto, assim como em muitos outros textos que eu poderia citar aqui para você, que Jesus Cristo é completamente consciente sobre a sua missão. Ele é consciente sobre sua morte, sobre aquilo que ele iria enfrentar. E ele se posiciona assertivamente diante disso. Ele não titubeia, ele não tem medo. Ele não diz, não é para mim, eu não vou. Apesar de ter um momento de aflição, ele, nesse momento de aflição, nunca levou a pensar, será que eu devo mesmo fazer isso? Considerou com o Pai outra possibilidade, outro caminho, mas quando fez isso, disse, não seja como eu quero, seja como tu queres. Então, ao contrário do Capitão América, que tem dúvidas se deve ou não liderar a equipe dos Vingadores,
E qual o resultado que isso iria produzir? Jesus Cristo, ele tem plena certeza do que deve fazer e dos resultados que isto irá produzir. Jesus é aquele que proclama o reino de Deus, mas ele também é aquele através do qual nós então entramos no reino de Deus. Por mais que possamos nos esforçar, por mais que nos esforcemos através das nossas boas obras, através da nossa moralidade, através dos nossos conceitos éticos, o mais próximos que isso pode nos levar em relação ao reino de Deus é estar perto dele, mas fora dele. Só Jesus nos coloca dentro do reino de Deus. Nós podemos, portanto, e devemos lutar por melhorias aí em nossa nação, por melhorias para o nosso mundo, mas nós precisamos compreender que as únicas realidades que serão duráveis são aquelas que estão envoltas pelo reino de Deus. Tudo mais vai passar. Eu quero citar aqui parte de um texto que o meu filho mais velho escreveu essa semana no Facebook, que eu acho que fecha bem essa questão que eu estou refletindo com vocês, nessa parte aqui da assertividade de Jesus sobre nos colocar no reino. No dia em que Jesus Cristo voltar, e estejam certos de que ele vai voltar, todo ser humano que já passou nessa terra acordará novamente. Todos irão vê-lo. Nesse dia, não mais importará se somos políticos, trabalhadores, homens, mulheres, crianças, adultos ou idosos. Não importará o que pensamos sobre preconceito, aborto, homossexualidade, política, religião, justiça, vandalismo, meio ambiente. Não importará quanto dinheiro temos, onde moramos, quantas viagens fizemos ou quantas pessoas importantes conhecemos. Nesse dia, todos se curvarão diante dele. Nós precisamos ter convicção, queridos, dessa verdade, dessa realidade. Vai chegar um dia em que o rei vai levantar do trono. Vai chegar um dia em que o rei Jesus vai dizer: está completo. É hora de nós começarmos uma nova etapa. É hora do nosso reino se manifestar plenamente nesse universo e reger plenamente este mundo. E quando isso acontecer, nós vamos ter uma vida plena e durável. Antes disso, nós podemos e devemos lutar e ansiar por melhorias pessoais, da comunidade, da sociedade, do mundo, de uma geração, mas nunca depositando a nossa esperança que isso vai trazer uma realidade eterna para nós. Porque não vai. Enquanto estivermos aqui, melhorias virão e melhorias irão. Nós teremos fases melhores e nós vamos ter fases piores. E isso vai continuar sendo assim, sabe por quê? Porque Deus não quer que a gente queira continuar vivendo com esse sistema de mundo eternamente. Ele quer que a gente anseie pelo sistema que Ele quer para nós, que seja eterno. Seu governo, seu reino. Por fim, a assertividade de Jesus Cristo nos traz o poder para vivermos uma nova vida. Tito 2, 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, a palavra aí para ensinar aí é a mesma palavra que a gente traduz para discipular, ok? Discipulado, discípulo. Então ela nos discipula a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Conforme o Novo Testamento, não há qualquer possibilidade de, por crermos que Jesus Cristo retornará trazendo a plenitude do seu reino entre nós, vivermos
agora no presente século de um modo alienado. É impossível. Esperar, ansiar, desejar, querer a volta de Jesus, o governo dele, o reino dele pleno no nosso mundo, não fará de nós pessoas alienadas à realidade presente da história em que nós estamos vivendo. É o que o texto de Paulo está nos dizendo aqui, em Tito. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque muitas pessoas acabam vivendo a vida proposta por Jesus Cristo como uma espécie de apólice de seguro. Ou seja, eu aceitei Jesus, eu estou salvo, agora eu continuo levando a minha vida aqui, da forma que eu bem entendo, da forma que eu quero, sem nada mais me preocupar, porque eu vou para o céu, está garantido, e agora o negócio é ficar esperando Jesus Cristo voltar, sem me importar com nada do que está acontecendo ao nosso redor. Veja, esse pensamento, se você pensar assim, isso vai expressar que você não entendeu nada do Evangelho. Nada do Evangelho. O mesmo Evangelho que nos garante a eternidade futura é o Evangelho que nos desafia a viver o nosso dia a dia à luz desta eternidade. Porque eu sei que existe um mundo assim, perfeito, pleno, maravilhoso, bom, que um dia vai chegar, eu começo a viver aqui e agora de acordo com isso que eu estou esperando. É isso que Paulo está colocando aqui para a gente. Veja só como ele diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça que nos salvou, ela nos ensina, ela nos discipula a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa agora, nesta era presente. Por quê? Porque nós estamos aguardando a bendita esperança, a gloriosa manifestação do reino de Deus que virá com Cristo Jesus. Então, justamente porque eu creio que virá um novo mundo, um novo tempo vai começar, o reino de Deus vai chegar plenamente na minha vida, isso me estimula a viver aqui e agora de uma maneira diferente. Isso me estimula a encarar as realidades da contingência diária do meu viver de uma maneira que contribua para transformações dessa vida. Viver de forma sensata. A palavra no original aí traz a ideia de vivermos com autocontrole, termos uma vida que se manifesta de forma moderada, sem se deixar dominar por nada que seja exagerado. Viver de forma justa é viver de modo reto, correto, de acordo com valores que expressam a justiça do reino, misericórdia, compaixão, paz, bondade. Viver de forma piedosa tem a ver com sermos bondosos, caridosos para com outros que estão ao nosso redor. Características que Paulo diz no texto de Tito que devem estar presentes na nossa vida. Então essas posturas, elas precisam ser praticadas por nós de modo intencional. Ou seja, como Jesus, nós devemos ser assertivos, porque a vida dele está em nós e porque nós ansiamos profundamente que ela se revele plenamente ao mundo. Então, isso nos conduz a pensar mais uma vez na postura que nós devemos ter diante do cenário que nós temos visto nos últimos dias na nossa nação. Como é que nós podemos ser assertivos frente a essa situação que se apresenta diante de nós? Como, há pouco tempo atrás, eu fiz uma mensagem específica sobre essa questão da justiça, naquela série lá da desobediência civil, naquela série A Hannah Chaleira. Eu não vou me delongar muito aqui. Eu quero apenas dar a você, a nós aqui, alguns exemplos de posturas que a gente deve ter em relação a essa questão. O princípio da submissão, que eu esqueci de passar, né? Me empolguei aqui, esqueci dos slides. Ok? Aqui. O princípio da submissão, a gente deve se lembrar que ele nos é dado primeiramente em relação a Deus como Rei do Reino. Nós somos o povo do Reino. Nós precisamos de submissão, e essa submissão, ela deve existir primeiramente a Deus. Segundo, o princípio da submissão nos é devido também uns para com os outros. Efésios 4 a 5, por exemplo, mostra, 5 e 6, mostra a submissão de marido e mulher, pai e filho, senhor e servo. E da mesma forma, ela deve se dar então na relação entre autoridades constituídas e cidadãos.
Uma autoridade constituída não é porque ela é autoridade que ela tem a liberdade de fazer aquilo que ela bem entende, ok? Mas ela é uma autoridade. E eu devo a ela, de acordo com as Escrituras, submissão. Romanos capítulo 13. Mas de acordo com mesmo capítulo de Romanos 13, a autoridade constituída por Deus deve se submeter à agenda da proclamação da justiça. As autoridades existem, Romanos 13, 4, para promover o bem. Eu me submeto a ela porque ela está promovendo a justiça, o bem. Então existe reciprocidade nisso. Se a autoridade constituída ela não se submeter à agenda da justiça, então nós temos a obrigação de nos manifestarmos contra, como povo de Deus, em missão no mundo. Isso é caráter profético. Mas nós temos que fazer isso de acordo com os valores do reino de Deus. Ou seja, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não é quebrando as coisas, não é queimando, não é depredando patrimônios públicos. Não é assim que, como povo de Deus, nós manifestamos o nosso protesto contra a injustiça. Se nós tivermos que ir para a rua, ok, que a gente vá para a rua, mas que a gente vá para a rua com posturas e valores do reino de Deus. Eu gostaria de mostrar alguns exemplos de pessoas que no passado fizeram isso, e o efeito disso, ok? Homens, por exemplo, como John Wesley. John Wesley, ele operou, como proclamador do Evangelho na Inglaterra, na época em que ainda havia escravatura. E a proclamação do Evangelho feito por ele promoveu a libertação, junto com outras pessoas, de escravos, justiça social para trabalhadores e tudo mais. Robert Snyder, ele falando sobre Wesley, ele diz assim: tomar uma posição aberta contra toda a impiedade e injustiça que inunda, como um dilúvio, a nossa terra, é uma das formas mais nobres de confessar a Cristo em face de seus inimigos. Charlie Finney, avivalista, nos Estados Unidos, ele diz assim: se uma lei está errada, você tem a obrigação de desobedecê-la. Francis Schaeffer, que é um teólogo já do século XX, viveu na Suíça, em Labri, morreu já, ele diz assim, Deus, num dos seus livros, chamado Manifesto Cristão, ele diz: Deus ordenou o Estado como autoridade delegada, não autônoma. O Estado deve ser agente da justiça. Quando se faz o contrário, ele não possui a autoridade correta. Torna-se então uma autoridade usurpada e, como tal, sem lei e tirânica. Então, como povo de Deus, que se submete a Deus, que reconhece o governo de Deus, nós não podemos aceitar isso. Desmond Tutu, esse é mais conhecido, bispo, que trabalhou em prol do apartheid na África do Sul. Se ficarmos neutros perante uma injustiça, escolhemos o lado do opressor. Aí ele cita um ditado africano, Se o elefante está pisando o rabo do camundongo, e nós nos pronunciamos neutros, com certeza o camundongo não apreciará tal neutralidade. Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano que combateu o nazismo. Se você tomar o trem errado, de nada adiantará andar pelo corredor no sentido contrário. Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Portanto, nós devemos nos lembrar que se nos rendemos ao Evangelho, se nós nos tornamos autênticos seguidores de Jesus Cristo, então a vida dele, com toda a sua humildade, com toda a sua obediência, com toda a sua mansidão, com toda a sua assertividade, está sendo vivida em cada um de nós. E deve fluir de cada um de nós.
E ela fluirá à medida que nós nos rendemos ao governo dele, que é exercido em nós através da presença do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está nos dizendo quando ele cita o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, concluindo, queridos e queridas, ao contrário do Capitão América, que demora para assumir a sua postura e posição como alguém que deve fazer diferença, nós, eu e você, a Igreja de Jesus, aqueles que se rendem ao Evangelho, movidos pela assertividade de Jesus Cristo, devemos nos levantar para fazer a diferença em nossa sociedade. Se não formos nós, quem será? Se não for agora, quando será? Se não for a igreja, nós vamos esperar que quem faça isso sejam os vingadores? Não, porque os vingadores precisam de um Salvador. Se eles existissem, eles precisariam de Jesus, tanto quanto eu, você e cada ser humano precisa de Jesus, da sua supremacia em graça, poder, autoridade, mansidão, humildade, bondade, poder, assertividade, obediência. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu creio que nós precisamos terminar essa série com essa oração. Senhor, eu me rendo a Ti. Eu não preciso de nenhum outro Salvador que não seja o Senhor. O nosso mundo não precisa de nenhum outro Salvador que não seja o Senhor.